Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Vamos orar. Pai, obrigado por mais essa manhã em torno do Senhor e da sua palavra. Nosso coração se regozija porque podemos reservar esse tempo de comunhão em torno de Ti e da Tua santa palavra. Nós precisamos tanto de Ti, ouvir a Tua voz, ver a Tua face, sermos constrangidos e conquistados pelo Teu amor, vivermos praticamente debaixo do Teu senhorio, em resposta a Ti, em sensibilidade a Ti, em obediência a Ti. Pedimos que o Senhor, pela Tua fidelidade, use a Tua palavra nessa manhã, uma vez mais, para gerar em nós esse coração, aperfeiçoando a nossa obediência, aperfeiçoando o nosso ouvir, aperfeiçoando nossa mente, nosso entendimento, conquistando os nossos corações. Nós olhamos para Ti, confiamos em Ti, esperamos em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós estávamos então compartilhando ontem, esse assunto de propiciação é um imenso assunto. E ele fornece base para a nossa compreensão a respeito de alguns outros termos importantes, cheios de significado na palavra de Deus. Expiação ou propiciação é a base da redenção. Redenção aponta especificamente para o fato de que o Senhor Jesus pagou um preço. Isso significa redenção. Redenção está ligada a preço. O Senhor pagou um preço para nos comprar do mercado de escravos. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses. Efésios, no capítulo 1, diz que Ele verteu o seu sangue para nos redimir, comprar, redimir dos nossos pecados. Não redimir os nossos pecados, preste atenção, mas nos redimir dos nossos pecados, porque Ele nos comprou de um reino no qual o pecado era o senhor e do qual nós éramos escravos sem opção. Nós tínhamos que servir o pecado, porque o pecado é parte integrante da nossa natureza caída. Então, quando o Senhor nos compra dessa esfera, o reino do pecado, Ele então nos, pagando o preço necessário, Ele nos arrancou, nos libertou. Redenção. Agora a Bíblia usa uma outra palavra, que eu gostaria apenas de citar, para depois entrarmos no assunto da propiciação,
ela usa uma outra palavra muito rica, que é a palavra reconciliação. Você também vai encontrar essa expressão muitas vezes no Novo Testamento. Eu queria apenas citar duas dessas menções. No capítulo 5 de Romanos, veja rapidamente, no capítulo 5 de Romanos. Olha o que diz o verso 10. Vamos ler o verso 9 também. Romanos 5, 9 e 10. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, porque a propiciação também é a base da justificação. Por que o Senhor nos justificou à vista de Deus? Por que nós hoje, justificados, temos paz com Deus? Como diz o versículo 1. Porque a propiciação foi realizada. Então nós vamos ter aí os efeitos da justificação, a santificação decorrente da justificação, tudo isso por causa da propiciação. Os irmãos entendem? Então a propiciação é essa base tão ampla sobre a qual o Senhor executou toda essa realidade, nos redimir, nos reconciliar, nos justificar, até mesmo nos santificar, porque então a obra de propiciação foi absoluta, foi completa. Então, quando Paulo aqui em Romanos, capítulo 5, verso 9, diz que nós muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, veja só, que sangue? O sangue da propiciação, claro, né? Então, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da... Lembra que eu disse aos irmãos que essa palavra ira aparece em Romanos 10 vezes? Tão importante nós vermos a propiciação à luz da ira de Deus, que nosso irmão Ernie compartilhou ontem à noite, de uma forma tão clara. A ira de Deus, o juízo de Deus, com relação ao pecado. Deus meu, por que me desamparaste? Essa profunda realidade espiritual, essa alienação que o nosso Senhor Jesus experimentou na cruz do Calvário, quando a face do Pai se voltou contra a face do Filho, e então o pecado foi adequadamente, profundamente, dolorosamente julgado na pessoa do Filho amado na cruz do Calvário. Então, por causa disso, nós seremos por ele salvos. Salvos do quê? Da ira. Porque Romanos 1,18 diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda sorte de impiedade e perversão dos homens. Esses somos nós. Toda sorte de impiedade. Como nós vimos, impiedade fala da nossa quebra de relação com Deus, uma relação inadequada com Deus. Tudo que fere a Deus é impiedade. E perversão ou injustiça e as suas diversas manifestações tocam a nossa relação horizontal, tudo aquilo que nos leva a ferir uns aos outros. Então, impiedade tem uma relação mais voltada para Deus, e injustiça uma relação mais voltada para o nosso próximo, né? Então diz: a ira de Deus se revela do céu, Romanos 1,18, contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Lembra? E aquela lista terrível prossegue, Romanos 1,18. Então, seremos por ele salvos. Essa é uma outra grande palavra. Salvação. Sabe o que significa salvação no Novo Testamento? Salvação no Novo Testamento implica em toda essa obra realizada pelo Senhor, que inclui não apenas a redenção do homem, a reconciliação do homem, inclui isso tudo. Inclui a propiciação, inclui a redenção, inclui a reconciliação, mas não apenas no aspecto de Deus e o homem, mas de Deus e todo o universo. Nós vamos ver agora mesmo em Colossenses como Paulo usa essa palavra, reconciliação mesmo, aplicada a essa questão cósmica. Então a palavra salvação é uma palavra imensa, que se refere a todo esse propósito de Deus estabelecido em Cristo, de tornar todas as coisas adequadas ao seu caráter. Por isso Hebreus diz: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Salvação é uma palavra muito grande,
porque inclui toda essa realidade, né? Então Paulo está usando essa palavra aqui: seremos por ele salvos da ira. Salvação inclui regeneração do nosso espírito. Salvação inclui santificação das nossas almas, uma mente conformada à mente de Cristo, uma vontade trabalhada segundo a vontade de Cristo, sentimentos conformados aos sentimentos de Cristo, amando o que Ele ama e aborrecendo o que Ele aborrece. Os nossos sentimentos não transformados a partir do Espírito faz com que nós amemos o que Deus não ama e que nós aborreçamos o que Deus ama. Então, a salvação inclui a regeneração do espírito, a santificação da alma e a glorificação do corpo. Tudo isso está incluído na salvação. Salvação inclui reconciliação de todas as coisas nos céus e na terra. Salvação é uma imensa palavra. Então ele diz: seremos por ele salvos da ira. Agora olha o verso 10 com bastante atenção. Porque se nós, quando o quê? Inimigos. Então essa é a expressão-chave para entender a palavra reconciliação. Ninguém precisa ser reconciliado, a não ser os inimigos. Então nós éramos não apenas escravos que fomos comprados, redenção, mas nós éramos também inimigos que precisavam ser reconciliados. Então os irmãos entendem a diferença entre as duas palavras? São conceitos tão lindos nas Escrituras, e mais do que conceitos, são realidades espirituais. Então nós precisamos experimentar, né, na nossa vida de relação com o Senhor, o significado dessas maravilhosas verdades. Comprados. Paulo repete em Coríntios: porque fostes comprados, redenção, por preço, comprados por preço, lembra? 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Fostes comprados por preço. Qual a consequência? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nosso corpo também foi comprado. Fomos comprados em espírito, em alma e em corpo. Paulo enfrentou tanta luta com esse gnosticismo que tentava penetrar na igreja de Deus, já desde esse período apostólico. Embora o gnosticismo, como doutrina em si, ele seja pós-apostólico. Mas esse conceito, ele é até mesmo antes da formação da igreja, esse conceito gnóstico, as suas bases, a sua origem, né? Esse é conceito persa, muito antes da era cristã. Esse conceito de o que fazemos com o nosso corpo não afeta o nosso espírito. Esse era o ensino dos gnósticos. O que fazemos com o nosso corpo não afeta o nosso espírito. Mas Paulo diz: não. Tudo que fazemos com o nosso corpo afeta o nosso espírito. 1 Coríntios capítulo 6. Por isso ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todos me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então ele vai tratar especificamente desse assunto do corpo, exatamente por causa do problema gnóstico, mostrando que o Senhor nos comprou por inteiro, e o desejo dele é nos tornar homens integrais, funcionando em harmonia. O governo do Espírito de Deus no nosso espírito, esse governo permeando a nossa alma, ganhando a mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse governo do Espírito e da Palavra de Deus, transformando a nossa mente, tornando essa mente adequada à mente de Cristo, conformando a nossa vontade, para que experimenteis, a sequência do versículo, Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade, veja só, de Deus. Então, na medida que o trabalho de santificação vai permeando a nossa alma, a nossa mente vai se tornando adequada à mente de Cristo, nossa vontade vai experimentando a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e os nossos sentimentos igualmente vão sendo conformados, e os nossos corpos vão sendo adestrados, disciplinados, para que eles sejam veículos da expressão do Espírito, e não veículos independentes. Os irmãos percebem que a queda fez assim com o homem? Deus criou o homem para funcionar espírito, alma e corpo, nessa ordem.
A queda fez assim com o homem. O homem funciona em função do corpo e da alma, e o espírito está dominado, não é? É isso que a Bíblia chama de Judas, por exemplo, na sua epístola. Judas, final da sua epístola, ele chama essas pessoas de sensuais. Sabe o que é ser sensual? É funcionar, viver em função do corpo e da alma. Então Judas diz assim: essas pessoas são sensuais, elas não têm o espírito. Mas quanto a vós, guardai-vos no amor de Deus, guardai-vos na vossa fé santíssima, orando em todo o tempo no espírito, né? Então, irmãos, essa vida psíquica, essa vida anímica, se quisermos chamar assim, essa vida sensual, ela é a vida sobre a qual, através da qual o homem é governado. O homem que não tem o Espírito e não anda segundo o Espírito. Agora, nós como cristãos temos o Espírito. A questão é, nós andamos segundo o Espírito? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, por isso o interesse do Senhor, em que nós estabeleçamos uma forte relação com Ele. Uma relação que nada seja permitido que se interponha entre nós e Ele. Nem coisas lícitas, nem as lícitas. Nada se interponha nessa relação, para que nós não vivamos vidas sensuais, dominadas pela psique, pelo corpo, pelo quero, não quero, gosto, não gosto, acho, não acho. Mas que nós sejamos disciplinados pelo governo do Espírito, pelo governo da palavra, porque o nosso corpo vive essa libertinagem automática, né? E o Senhor tem então desejo de nos conquistar pela sua palavra, verdade e amor, nos colocando, então nos ajudando pela sua graça a tomar seu jugo e aprender dele, manso e humilde de coração, para que encontreis descanso para a nossa alma. Essa vida sensual, ela nos mata, ela nos desgasta, ela nos divide. Por isso que o Senhor falou: tomai sobre vós o meu jugo e eu vou salvar vossas almas. Eu não vou levar a alma de vocês à morte, eu vou levar a vida da alma de vocês à morte, pela ação da palavra. Quem fala sobre matar a alma são as religiões de mistério, são os esotéricos, são os ascéticos. A palavra de Deus não nos ensina a matar a alma, mas sim o princípio de vida independente da alma, a vida da alma, não é? O Senhor quer fazer essa troca, a vida independente da alma pela vida de Deus, para que a nossa alma, como um órgão criado por Deus, possa ser então expressão do governo do Espírito. Nossa alma precisa ser salva desse princípio de vida independente. Irmãos, não é esse o princípio sobre o qual o homem vive? Nós não vivemos de modo natural, como homens naturais, nós não vivemos governados pela nossa cabeça, nós não andamos de acordo com as nossas paixões, com aquilo que nos faz bem. Essa é uma vida sensual, não governada pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Então, esse versículo 10, Paulo diz: se nós, quando inimigos, fomos reconciliados. A salvação de Deus, então, ela fez assim conosco, olha. Colocou-nos em pé de novo, nós estávamos de ponta cabeça. Quando o Senhor nos salvou e tem nos salvo, né? E nos salvará, passado, presente e futuro, o Senhor está então reordenando essas funções, nos tornando sensíveis ao Espírito, sensíveis à palavra, conquistando o nosso coração, revelando mais quem Ele é, revelando-nos mais quem nós somos. Essas duas coisas andam juntas sempre, né? Para que então nós experimentemos essa tão grande salvação. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, propiciação. Fomos reconciliados mediante, através, por meio da propiciação. É por causa da propiciação da cruz do Calvário que nós fomos reconciliados. Ali a inimizade foi quebrada. O Senhor nos tornou seus, né? Muito mais estando já reconciliados, olha que versículo interessante, seremos salvos. Olha a palavra grandiosa aí de novo, salvos pela sua... Versículo maravilhoso, né? Porque nós somos reconciliados de uma vez por todas, mas estamos sendo salvos progressivamente
pela sua vida. Não é isso? Salvos pela sua vida. Agora, lá na Epístola de Paulo aos Colossenses, que eu citei, logo no início, ele também usa, mais uma vez, a palavra reconciliação. Eu queria abordar com os irmãos apenas a citação, para os irmãos verem como essa obra de reconciliação ela é ampla, baseada na mesma propiciação. Olha lá, Colossenses 1:19 até o verso 22. Presta atenção nesse texto. Colossenses 1:19. Porque aprouve a Deus que nele quem? Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Esse assunto toca qual verdade? Propiciação. O sangue da sua cruz. Então ele fez a paz pela propiciação, pelo sangue da sua cruz. Agora olha só, um dos aspectos da propiciação. Então por meio dele, desse sangue da cruz, da propiciação, ele fez o quê? Reconciliou, está vendo? Então reconciliação é um resultado da propiciação. Agora olha lá, reconciliar-se consigo mesmo. O que está escrito aí, irmãos? Não está escrito todos os homens, está escrito todas as coisas. Os irmãos vejam que a reconciliação tem um impacto cósmico. Cósmico. Nós não estamos dizendo que o diabo vai ser salvo, não é? Me entendam bem. Nós não somos universalistas, mas nós estamos dizendo que o Senhor colocará o seu universo em perfeita harmonia, baseado na obra da propiciação. E porque ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Não haverá desarmonia na consumação final do propósito de Deus quanto a esse universo. Não haverá nenhuma desarmonia. Porque pelo sangue da sua cruz ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. O que mais se diz aí? Quer sobre a terra, quer nos céus. O Senhor resolveu o problema da rebelião nos céus. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Ele recolocará. Ele já fez isso na cruz do Calvário, mas isso vai ser evidenciado na consumação do propósito de Deus. Ele irá então trazer essa plena harmonia da reconciliação para todo o seu universo, de forma expressa, evidenciada na consumação do propósito de Deus. Reconciliar-se todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Agora olha o verso 21. Agora ele desce para a esfera humana. Olha que interessante. E a vós outros. No versículo 20, irmãos, ele está se referindo ao aspecto cósmico. No versículo 21, ele está se referindo ao aspecto humano. E a vós outros, que outrora éreis estranhos, e o quê? Inimigos, porque ele está falando da reconciliação. Éreis inimigos no vosso, o quê? Entendimento. Ah, Tomás de Aquino estava errado. O intelecto sofreu com a queda. O nosso entendimento é maligno, né? Estranhos e inimigos no vosso entendimento, pelas vossas obras malignas. Versículo 22, presta atenção novamente, verso 22. Agora, olha o agora de novo aí. O agora do Novo Testamento é tão precioso, tão abrangente, né? Agora, porém, vos reconciliou. De novo a mesma palavra. Então reconciliou no verso 20, a reconciliação cósmica, céus e terra. Reconciliação no verso 22, a reconciliação do homem. Ele vos reconciliou onde? Na mesma cruz, baseado na mesma obra, pelo mesmo sangue. Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua propiciação. De novo, é a base. Mediante a sua morte. Para fazer o quê, irmãos? Para dar uma reforma na nossa lataria? Né? Consertar o lado batido? Não. Para vos apresentar perante quem? Ele. Esse ele que o nosso irmão Ernie compartilhou na primeira reunião. Ele, santo, justo,
glorioso, perfeito, para nos apresentar perante Ele, não é perante qualquer um. Nos apresentar como? Perante Ele? Santos, porque Ele é santo. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Nos apresentar perante Ele santos. O que mais? Inculpáveis. Essa palavra no original significa sem mácula. Não dá para acreditar. Se a palavra de Deus não tivesse falado. Você olhar para você, para a sua vida presente, para a sua vida passada e pensar que o Senhor vai te apresentar perante Ele e olhar para você e dizer assim, sem mácula. Que coisa! Por causa da obra da propiciação da cruz do Calvário. Por causa daquele tetelestai. Lembra? Quando o sacerdote examinava aquela vítima, né? Um dos usos daquela palavra, ele examinava aquele animal por fora, por dentro, lavava as vísceras, se estava tudo certinho, ele dizia, está perfeito, né? É isso que acontecerá conosco. O que já aconteceu conosco, baseado na obra da cruz, e o que acontecerá conosco naquele dia, quando estivermos face a face com o Senhor, inculpáveis. Não haverá em nós nem evidências de que o pecado tocou a nossa história, porque Efésios 5 diz que a igreja será apresentada perante Ele gloriosa, sem mácula, a mesma palavra aqui, inculpáveis, sem mácula, santa e sem defeito, sem ruga, como referindo à marca do tempo, essa marca do pecado no tempo, sem ruga. Que coisa, irmãos, como que intocáveis, intocados pelo pecado, santos, sem mácula, e que mais? Irrepreensíveis. É muito para nós, não é? Só pela obra do Senhor naquela cruz. Judas, final da epístola de Judas, vamos ler rapidamente? Judas diz mais ou menos a mesma coisa lá na sua epístola. Tão linda a linguagem que Judas usa para se referir a esse assunto. Olha lá. Judas, versículo 24 e 25. Por favor, preste atenção, irmão. Ora, aquele que é poderoso para vos... Judas, na sua epístola, usa 6 vezes a palavra guardar. É a palavra-chave do livro de Judas, para a compreensão da epístolazinha pequena e tão profunda. Judas parece um psicotrópico. Você toma aquele comprimidinho desse tamanho assim, mas dorme 24 horas. É uma epístola desse tamaninho, né? Mas vai te jogar, vai te dar um nocaute. Ele usa 6 vezes a palavra guardar. Ele vai mostrar que coisa tremenda esse guardar. Ele já começa a epístola com a palavra guardar. Olha lá no verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados e guardados. Guardados em Deus Pai. E ele vai terminar a epístola com a mesma palavra, guardar. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço. Mas não só isso. Não só guardar de tropeço. Esse é um lado mais negativo. Agora ele vai para o lado positivo. E fazer o que mais? Vos apresentar. Olha a nossa palavra aí de novo. Paulo usou em Efésios 5 para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Apresentar. Olha o apresentar aí de novo. Apresentar-vos com... Irmãos, nós não seremos apenas sem mácula, irrepreensíveis, mas nós estaremos exultando nisto. Exultando no Cordeiro que nos deu essa posição. No Cordeiro que nos reconciliou. No Cordeiro que nos redimiu. No Cordeiro que nos salvou. No Cordeiro que nos tornou idôneos. A parte que nos cabe dessa herança do santo na luz, né? Então, apresentar-vos com exultação, sem mácula, imaculados, diante do quê? Diante da sua glória. Nossa, diante da sua glória. Depois ele diz assim: ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania.
antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Então, irmãos, esse é o resultado da propiciação. Tornar-nos adequados à glória de Deus. E ela inclui, então, esses termos: redenção, reconciliação, justificação, aponta para essa salvação de Deus. Romanos, então, capítulo 3, o texto que nós estávamos lendo ontem. Eu queria destacar com os irmãos, para partilharmos um pouco hoje, essa expressão do verso 25, propiciação. Vamos voltar lá, Romanos 3, 25. Então, ontem eu citei para os irmãos a raiz dessa palavra, aquele ilás, os irmãos se lembram. E há então 6 menções, 2 para cada uma, apenas 6 menções. Primeiro, ilasterion, se refere ao lugar de propiciação. Os irmãos se lembram? Ao lugar de propiciação. Depois, ilasmos, se refere à oferta propiciatória, ou sacrifício propiciatório. Depois, ilaskomai, que significa, é o verbo, fazer propiciação. Os irmãos se lembram? Então são 3 termos que têm o mesmo prefixo, se referindo à questão da propiciação. Então, o termo aplicado aqui em Romanos 3,25 é esse ilasterion, lugar de propiciação. Onde que ele aparece a segunda vez? E essa outra única segunda vez? Hebreus 9,5. Nós não precisamos consultar lá, apenas guarde o seu registro. Mas para que nós tenhamos certeza de que o que Paulo quer dizer aqui é que o Senhor Jesus é o lugar de propiciação. Então, se você ler lá em Hebreus 9,5, você vai ver que lá está sendo descrito o tabernáculo e o templo. Então, no caso de Hebreus 9, o tabernáculo. E o autor de Hebreus, quando começa a descrever o tabernáculo, ele vai dizer que havia lá no tabernáculo, além do véu, aquele móvel, aquela arca da aliança, e sobre a arca um propiciatório. Você vai encontrar essa palavra lá, Hebreus 9,5. Então esse propiciatório é a mesma palavra usada aqui em Romanos 3,25, ilasterion. Está muito claro lá em Hebreus que o propiciatório é o lugar onde o sangue era aspergido. Está certo isso? Então, se nós colocarmos 2 versos juntos, nós vamos ver que Paulo está querendo dizer exatamente isso aqui. Ilasterion, a mesma palavra. Lá em Hebreus 9, 5, propiciatório, lugar de propiciação. Aqui em Romanos, mesma coisa, lugar de propiciação. A palavra aqui não é ilasmos, a palavra aqui não é a outra ilaskomai, a palavra é lugar de propiciação. Então, Paulo está dizendo que o Senhor Jesus foi, por Deus, verso 25, a quem Deus, acompanha aí, exibiu publicamente. Ele exibiu publicamente ao Senhor Jesus, naquela cruz, no seu sangue, como o lugar de propiciação, ponto de encontro. Nós quisermos colocar de uma maneira bem clara e maravilhosa. Ponto de encontro entre Deus e o homem. O único ponto de encontro. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Então, lugar de propiciação mediante a fé. Irmãos, nós precisamos ir a Êxodo capítulo 25, para nós vermos um pouquinho do significado desse propiciatório. Êxodo capítulo 25, os irmãos podiam abrir esse texto. No versículo 8, tem uma nota aí que vai nos ajudar a compreender essa questão da propiciação, do propiciatório, o lugar de propiciação, muito bem. No verso 8, quando o Senhor ordena sobre a construção do tabernáculo, ele diz assim: e me farão, porque esse lugar de habitação de Deus foi requerido por Ele mesmo. Esse é desejo do seu coração. Veja que Ele não diz farão para eles, porque a igreja não é nossa. Ele diz me farão, é o meu lugar, é a minha habitação, é segundo os meus moldes, os meus padrões, o meu governo. Então o povo ofereceu aquelas ofertas que foram requisitadas pelo Senhor, ofereceram voluntariamente, né? Agora, o lugar de habitação do Senhor seria feito para Ele, verso 8, e de acordo com Ele, verso 9. Olha que interessante. Essa é a casa de Deus.
Por isso Mateus 16 diz: eu edificarei a minha igreja. Está vendo? Então aqui no verso 8 ele diz: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Agora olha o verso 9: e farão segundo a tudo que eu te mostrar. Não tem lugar para ideia humana, não. Não tem lugar para organização humana, não. Não tem lugar para metodologia humana, não. Não tem lugar para pragmatismo. Nós vamos tentar dessa maneira. Se essa maneira não funcionar, nós temos uma carta na manga aqui. Nós vamos tentar essa outra maneira. E vamos procurar as melhores maneiras de se edificar a igreja. É isso que o homem tem tentado fazer. Nós temos reconhecido, irmãos, diante do Senhor, uma extrema necessidade de ouvirmos na prática essas diretrizes do nosso Senhor como cabeça da igreja, para que a igreja possa estar sendo conformada à realidade espiritual desse cabeça. Ele é cabeça da igreja. A igreja não tem lugar para técnicas, metodologia, pragmatismo, invenções humanas. A responsabilidade da igreja é ouvir a cabeça. Tenho partilhado um pouco a respeito disso com o irmão Ernie, e de alguma maneira isso tem pesado tanto nos nossos corações. Nós exercermos a capacidade de, se necessário, pararmos com tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Se necessário, pararmos de pregar. Se necessário, pararmos de louvar. Se necessário, pararmos de reuniões específicas de lares. Pararmos com tudo. Para estarmos aqui, vindo aqui a esse local, juntos diante do Senhor. Colocar tudo diante dEle. Tudo que temos feito. Tudo que temos pensado que possivelmente esteja de acordo com a sua vontade, mesmo que de certa forma tenhamos paz, no que temos feito, seja no pregar, seja no reunir famílias, lares para oração, seja o louvor, a música, tudo. Podemos colocar isso diante do Senhor, para que o Senhor então nos mostre, item por item, o que tem sido agradável e o que tem sido desagradável diante dEle. Para que nós não simplesmente continuemos. E o Senhor como cabeça vai ficando cada vez mais de fora. Eis que estou à porta e bato. Lembra de Laodiceia? Se alguém ouvir a minha voz, primeiro o Senhor diz isso, ouvir a minha voz, e depois abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Todos os assuntos. Batismo, a mesa do Senhor, todos os assuntos. Nós podemos colocar toda essa bandeja diante do Senhor e dizer: Senhor, de certa forma nós queremos zerar tudo diante do Senhor, zerar nossas maneiras, zerar nossos conceitos, zerar nossas ideias. Nós queremos ter sensibilidade espiritual para ouvir o Senhor. Qual é a maneira do Senhor? O que o Senhor quer para nós partindo o pão? O que o Senhor quer para nós realizando batismos? O que o Senhor quer para nós pregando a palavra? Como o Senhor quer que nós reunamos nos lares? Como o Senhor deseja que nós ordenemos as questões das famílias? Ouvindo o Senhor, reunindo para ouvir o Senhor, reunindo para colocar tudo diante dEle. Irmãos, que necessidade nós temos tido. O Senhor nos ajude a pesar isso e realmente a praticarmos isso, porque Ele é o cabeça da igreja. Eu edificarei a minha igreja. Êxodo 25 diz: e me farão para mim, é meu, é só meu, me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Irmãos, de maneira muito triste, nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós reunimos e o Senhor fica do lado de fora, porque nós temos a nossa maneira, temos o nosso jeito, não é? Temos nossos moldes. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei, cearei com ele, ele comigo. Que o Senhor nos encoraje a fazermos isso. Nós não estaremos perdendo nada, nós estaremos ganhando tudo. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E segundo a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo. Está vendo?
soberania, governo, encabeçamento do Senhor. Tudo que eu te mostrar, para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Depois, nos versículos de 10 a 16, nós não vamos compartilhar, mas os irmãos vão ver como que a edificação de Deus começa. Primeiro item da edificação de Deus, mencionado aqui. Também me farão uma arca. Os irmãos se lembram o que aconteceu nos tempos do Velho Testamento? Pelo menos 2 fatos impressionantes. A arca de Deus havia sido levada da casa de Deus. Os irmãos se lembram? Mas o serviço da casa continuou o mesmo. A arca estava lá com os filisteus, mas as ofertas, os sacrifícios estavam ali sendo oferecidos da mesma maneira. Um tabernáculo sem arca. Parece que aquilo não incomodava. Tem muito problema, a arca não está aqui, o altar está aqui, a mesa dos pães está aqui, o candelabro está aqui, mas a arca não estava ali. E se a arca não estava ali, a Shekinah não estava ali. E se a Shekinah não estava ali, a glória de Deus não estava ali. Deus não estava ali. Mas parece que não havia muito problema para eles, nesses tempos lá de Samuel. Até que Davi, os irmãos se lembram? Trouxe a arca de volta. E o segundo fato, Ezequiel. Ezequiel menciona no seu livro uma exortação àqueles sacerdotes que estavam fazendo o seu serviço todo certinho, muito ordenado. Tinha os cantores, tinha os porteiros, tinha os sacerdotes, cada um no seu turno, direitinho, se revezando e fazendo tudo o que devia fazer. E sabe o que o Senhor fala em Ezequiel 44? Depois você examina esse texto. Que eles estavam servindo a casa, mas não servindo ao Senhor. Os irmãos percebem por que nós falamos isso no início? Será que nós somos servos da casa ou somos servos do Senhor? Irmão, o Senhor tem nos desafiado nesses dias para que nós sejamos servos do Senhor e não servos da casa. Não simplesmente servos uns dos outros, mas ouvirmos o cabeça, reconhecermos a voz do cabeça, a direção do cabeça. Para com isso, começa isso, muda isso, fala isso, deixa de falar isso, toca isso, não toca aquilo. Precisamos ouvir isso do cabeça, para que então nós possamos ter um mover como corpo adequado. Sabe o que acontece quando a cabeça deixa de governar o corpo no mundo físico? Uma esquizofrenia. A cabeça deixa de governar o corpo. Agora, nesse caso, o problema está ali na cabeça, né? Na realidade física. A cabeça está descoordenada, está dividida. Agora, o nosso cabeça nunca tem problema com relação a si mesmo. Nosso cabeça é perfeito. Quando, usando uma outra figura da linguagem médica, quando o corpo funciona independentemente da cabeça, isso é convulsão. A cabeça não está dando ordem para o corpo para ele fazer aquilo. Ele está de tal forma agitado em si mesmo, descoordenado da cabeça, ele está em convulsão. Ele está funcionando independentemente da cabeça. É claro que no mundo físico, se ele funciona dessa maneira, essa desconexão parte da cabeça, é óbvio. Mas na realidade espiritual, nunca há um problema qualquer na cabeça que gere disfunção no corpo. Há sim capacidade no corpo de funcionar desconectado da cabeça. Então esse corpo vai estar convulsionando e convulsionado, completamente inadequado para responder às ordens da cabeça. Então, segundo tudo que eu te mostrar, nos versículos de 10 a 16, a arca é descrita, a presença do Senhor, pessoa de Cristo, em primeiro lugar. Agora, nos versos 17 até 22, a obra de Cristo é que é enfatizada. Irmão, muito interessante esses dois aspectos serem colocados juntos. Eu não tenho tempo para entrar em todos os detalhes, mas eu quero pincelar algumas coisas para os irmãos. Primeiro, observe. A arca em si, essa arca de madeira, com essas dimensões, madeira falando da natureza humana, porque Cristo é verdadeiro homem, madeira de acácia. Ouro fala da vida, glória e natureza de Deus. Então Jesus, a pessoa do Senhor Jesus é plenamente divina, ouro, e plenamente humana, madeira de acácia, juntos. Certo?
Essa é a arca, descrita nos versos 10 até o verso 16. Depois, do verso 17 até 22, o propiciatório. Agora observe, o propiciatório tinha as mesmas medidas da arca. Aqui contém uma verdade espiritual muito linda. Significa que a obra, presta atenção, a obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, ela é exatamente da dimensão da sua pessoa. A obra não é nem maior do que ele, porque não pode ser, mas nem menor do que ele. A obra que ele realizou é adequada a ele mesmo. É segundo a sua glória, segundo o seu caráter, segundo a sua justiça. Então, se aquela tampa da arca, o propiciatório, fosse menor do que a arca, o que ia acontecer? A tampa ia cair dentro da arca. E se fosse maior do que a arca? Ia ficar assim, com aquela sobra. A obra é maior do que a pessoa. Mas o Espírito Santo colocou justapostos. Se você ler as dimensões do propiciatório, você vai ver que são idênticas à dimensão da arca. A tampa é certinha, ela termina assim certinho, não é? Porque a glória da obra é resultado da glória da pessoa. Por isso essa obra é tão valiosa e tão perfeita, por causa da pessoa que a executou. E por isso a arca é descrita primeiro e depois do propiciatório, porque a pessoa é a base da obra. Irmãos, e quando nós olhamos para a obra cristã, será que os obreiros cristãos têm tido esse entendimento? Que na obra cristã a pessoa também é a base da obra? Será que os obreiros têm se preocupado com a questão do caráter? Será que nós entendemos que qualquer obra que não seja resultado de uma vida trabalhada pelo Senhor, ela é espúria diante de Deus, ela é inútil, ela é sem valor? Deus não trabalha na base do carisma, Deus trabalha na base do caráter. Todo carisma deve estar apoiado sobre o caráter, assim como nós vemos na tipologia da arca, e assim como foi na pessoa e obra do nosso Senhor. Então, em primeiro lugar, o propiciatório é adequado. Esse ponto de encontro é perfeito, é justaposto à obra, à pessoa que a realizou. Segundo ponto aqui, versículo 19, diz que nessas duas pontas desse lugar de propiciação tão rico, haviam 2 querubins. Agora, irmãos, prestem atenção nos detalhes. Um querubim em uma ponta, um querubim em outra ponta. Os irmãos se lembram que os querubins tinham uma posição ali privilegiada no governo angelical, não é isso? Então o Senhor coloca 2 querubins como que representando a glória de Deus. Mas veja que eles estavam de frente um para o outro, mas eles não olhavam um para o outro. Essa foi a origem do pecado lá em Satanás, em Lúcifer, antes da sua queda, como o nosso irmão Ernie também compartilhou. Por que Lúcifer, aquele anjo da guarda, ungido, como diz Ezequiel 28, Isaías 14, por que ele, de alguma maneira, intentou destronar Deus? Porque ele procurou assumir o lugar de Deus para ser glorificado como Deus. Serei como Deus. E isso foi o que ele propôs no Éden, para aquele casal. Sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. A mesma coisa que ele intentou, destronando Deus, ele propôs para o homem. Sereis como Deus, conhecedor do bem e do mal. Não é? Então, irmão, quando Satanás de alguma maneira, quando Lúcifer de alguma maneira olhou para si mesmo, e não para aquele que devia ser adorado, ele então almejou aquela posição soberba. Ele então foi julgado por Deus. Criatura adorada em lugar do Criador. Lembra que Paulo fala isso em Romanos capítulo 1? Criatura sendo adorada em lugar do Criador. Então Lúcifer foi julgado por Deus. Agora, quando nós vemos aqui o propiciatório, nós vemos que os anjos querubins estão de frente um para o outro, mas eles não olham um para o outro. Sabe por quê? Se um querubim olhasse para o outro querubim, ele estaria admirando sua própria glória, porque um é idêntico ao outro. Na face do outro, ele estaria vendo a sua própria beleza. Então esses 2 querubins, eles estavam de faces voltadas para o propiciatório, onde o sangue era aspergido. Irmãos, há um versículo no Novo Testamento muito precioso, para nos ajudar a entender essa tipologia. Sabe qual é? 1 Pedro 1,12. Os irmãos, por favor, abram esse texto. 1 Pedro 1,12. Quando Pedro está dizendo que a respeito desta salvação, ele começa assim no verso 10.
foi a respeito desta salvação, tão grande salvação, 1 Pedro 1,10, o texto que eu estou citando, que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós destinada. Não é assim que Pedro fala? Aí ele diz que esses profetas investigavam atentamente qual é a ocasião oportuna, indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao darem de antemão testemunho. Olha lá o que os profetas do Velho Testamento estão fazendo, dando testemunho dos sofrimentos referentes a Cristo e das glórias que o seguiriam. Agora o que diz o verso 12? Vamos prestar bem atenção. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós, vos pregaram ministravam as coisas que haviam de vir, não é? Através do Espírito Santo, eles vos pregaram o Evangelho. Olha o final do verso 12. Coisas estas que anjos anelam perscrutar. Que interessante você colocar esse versículo à luz de Êxodo 25. Sabe o que significa perscrutar nesse contexto aí? Como a palavra é usada pelo Espírito Santo? Abaixar e ver por dentro. Perscrutar. Abaixar e olhar por dentro. Como que aqueles querubins, olhando para o propiciatório, como que desejosos de entender por dentro qual o significado daquela obra. Anjos anelam perscrutar a glória dessa obra. Por isso aqueles querubins tinham as faces voltadas para baixo, olhando para o propiciatório, onde o sangue era aspergido. Agora, Êxodo 25 continua e diz assim, Êxodo capítulo 25, verso 21. Porás o propiciatório. Se os irmãos observarem essa citação na chamada Septuaginta, ou a versão dos 70, que é uma versão grega do Velho Testamento, que foi escrito originalmente em hebraico, você vai ver que a palavra aqui é exatamente ilasterion, nessa Septuaginta. Então, porás o propiciatório, esse ilasterion, em cima da arca, olha aí, a obra justaposta à pessoa, e dentro dela porás o quê? O testemunho com T maiúsculo que eu te darei. Que testemunho é esse? A lei, não é? As tábuas da lei, as duas tábuas do testemunho. Irmão, o Salmo 40, versículo 8, que é citado lá em Hebreus, como se referindo aos lábios do nosso Senhor, diz assim: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Não é assim? Lá no Salmo 40, a sequência desse verso, Salmo 40 de 6 a 8, Davi, ele diz assim: dentro em meu coração está a tua lei. Observe que dentro da arca haviam aquelas duas tábuas do testemunho, porque a arca é uma figura de Cristo. Então, quando ele realiza essa propiciação, em cima do propiciatório que estava ali exposto, a tampa da arca, dentro da arca, que fala então do coração da pessoa do nosso Senhor Jesus, estava o testemunho, as tábuas da lei. Ou seja, a propiciação que o Senhor Jesus realizou é completamente de acordo com a lei de Deus, as exigências da justiça, da glória, da santidade de Deus. Lembra que quando ele se ofereceu para ser batizado por João Batista, ele falou: nos convém cumprir toda a justiça. Em Romanos 10, Paulo fala assim: o fim, ou seja, o cumprimento da lei é Cristo. Romanos 10, 4. Então dentro da arca você vê o testemunho. Olha como o Senhor ordenou. Então quando você lê Hebreus 10, se referindo à encarnação, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Dentro em meu coração está a tua lei, como diz o Salmo 40. Então o Senhor nos propiciou de acordo com os requerimentos, a demanda do caráter de Deus. Por isso a propiciação é tão perfeita. Dentro da arca, o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti, e de cima do propiciatório, desse ponto de encontro, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar. Mais uma vez, a mente do Senhor, a maneira do Senhor,
né? O encabeçamento do Senhor, o governo do Senhor para com seu povo. Tudo, ali falarei contigo sobre tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, essa tipologia é maravilhosa com relação a esse lugar de propiciação. Que tipo de propiciação o Senhor cumpriu na cruz? Nós temos um entendimento, né, mais clareado quando nós lemos Êxodo 25 e olhamos a tipologia, lançando a luz do Novo Testamento no tipo do Velho Testamento. Agora, eu tenho só mais alguns minutos e queria compartilhar um pouco sobre a segunda palavra, ilaskomai. E nós não teremos tempo de partilhar a terceira palavra, ilasmos. Mas o irmão pode estudar essa palavra por si mesmo, a questão de o Senhor ser essa oferta propiciatória. Vamos falar um pouco sobre o propiciador, sobre o ilaskomai, que significa fazer propiciação. Lembrando que nós falamos ontem que o Senhor Jesus é aquele que faz propiciação, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o lugar de propiciação, porque Ele é o propiciatório, e Ele é a oferta que é colocada ali, porque Ele fez propiciação oferecendo a si mesmo. Ele é a oferta. Então vamos ver um pouquinho agora dessa palavra ilaskomai. Abra por favor em Hebreus capítulo 2, onde ela aparece uma das vezes. São duas menções únicas. Hebreus 2, versículo 17. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos. Que todas as coisas? Espírito humano, alma humana, mente, sentimentos, vontade humana e corpo humano, real, de carne, osso, sangue. Em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, porque o homem estava na miséria. Então o sumo sacerdote deveria ser empático, não é? Com o homem, empático e simpático, com essa capacidade de sofrer, como diz o capítulo 5, condoer-se dos ignorantes, né? Então no versículo 17 diz duas características desse sumo sacerdote. Uma aponta de forma mais direta para o Deus e outra de forma mais direta para o homem. Então ele é misericordioso para socorrer os miseráveis. Mas veja, irmão, ele é misericordioso e fiel. Porque se ele não fosse, como sumo sacerdote, plenamente fiel às ordenações de Deus, à vontade de Deus, aos caminhos de Deus, ele não poderia exercer uma misericórdia em outra base qualquer. Ele deveria ser um sumo sacerdote que fosse satisfatório a Deus em primeiro lugar. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Este é o meu filho, meu eleito a ele ouvir. Obediente até a morte e morte de cruz. Então fiel nas coisas concernentes a Deus, para que pudesse então exercer a sua misericórdia. Então são dois aspectos: misericordioso e fiel. Sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. E agora, para fazer propiciação. Então esse é um verbo, é uma ação. A palavra então, ilaskomai, fazer propiciação pelos pecados do povo. Só há uma única outra vez em que essa palavra aparece então no Novo Testamento. Sabe onde é? Eu não quero sugerir nada, eu não estou dizendo que Lucas que escreveu Hebreus. Mas a única vez outra que essa palavra aparece no Novo Testamento é em Lucas. É uma simpatia interessante aí. Então, Lucas, capítulo 18, se os irmãos abrirem, é a única outra menção dessa palavra no Novo Testamento. Lucas 18, irmãos, muito interessante. Essa parábola contada pelo Senhor, chamada do fariseu e do publicano. Os irmãos conhecem bem essa parábola. Aquele fariseu, cumprindo a lei, se orgulhando de si mesmo, justiça própria, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu não faço aquilo. Então eles foram ao templo orar, e foi também o publicano. O publicano era considerado um coitado pelo povo da aliança de Deus, pelo povo judeu, considerado desprezível, porque ele era um judeu, mas era um coletor de impostos do Império Romano. Então o publicano era desprezado por eles, né, pelo povo da aliança. Então os dois foram ao templo orar. Um desprezado, um publicano,
Na verdade é um pobre cano, né? Foi um pobre cano e um fariseu. Os dois entraram no templo para orar. Então os irmãos vão ver duas atitudes. O Senhor quem registra. Um estava ali orando, diz a palavra, uma oração que não é oração. Porque não existe oração de si para si. Mas esse fariseu tinha maneira de orar de si para si. Ele orava de si para si. Que coisa, né? Que oração é essa? Ele não tinha foco nenhum na sua oração, a não ser a si mesmo. Então ele orava de si para si mesmo e dizia: Senhor, como está escrito aí? Graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Não, roubadores, injustos, adúlteros. Nem ainda como esse pobre cano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Agora o publicano dizia assim: o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: ó Deus, se ilascomai. Ó Deus, faça propiciação por mim. Que linda palavra, irmão. O Senhor está contando essa parábola porque Ele é o sumo sacerdote. Ele é o ilasmos, a oferta de propiciação. Então, quando ele contou essa parábola, ele estava mostrando qual era a necessidade daquele que se reconhecia miserável. Não é? Faça propiciação por mim, porque eu não tenho a menor capacidade. Ó Deus, faça propiciação por mim. Ó Deus, ilascomai por mim. Faça propiciação, porque eu sou um pecador. Então a palavra diz assim no verso 14: digo-vos, o Senhor, que este desceu, como? Justificado, porque foi feita propiciação. Esse desceu justificado para sua casa e não aquele. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas que se humilha será exaltado. Irmão, então se nós voltarmos ao livro de Hebreus, na mesma palavra, ilascomai, você vai ver que agora no livro de Hebreus, o Senhor Jesus, usando então o Espírito Santo, através do autor de Hebreus, usando a mesma palavra, para nos mostrar o cumprimento daquilo que o Senhor contou em parábola lá, durante o seu período de encarnação, antes da sua morte. Então, quando o livro de Hebreus vai nos falar sobre esse assunto, nós temos aqui uma riqueza muito grande dentro desse livro. Porque ele vai mostrar, e é o único livro do Novo Testamento que faz isso, essa posição desse sumo sacerdote. Irmão, não tem nenhum lugar no Novo Testamento onde o Senhor Jesus é mostrado como sumo sacerdote, a não ser Hebreus. Só isso já tornaria esse livro muito especial para nós. Um livro que nós devíamos mesmo debruçar toda a nossa atenção. Porque Hebreus é o livro do sumo sacerdote. O livro daquele que fez propiciação. Eu lembro que nós compartilhávamos antes, irmão Ernie e eu, como que nós faríamos nessa conferência, buscando diante do Senhor uma direção. E acho que nós dois nos vimos assim como 2 peixes nadando na praia, quase enroscando na areia, não é? Olhando assim para o oceano e vendo a imensidão da verdade que nós tínhamos para partilhar aqui em 8 sessões, não é? 2 peixes apertados na praia. Eu me lembro que o irmão Ernie me disse assim, que essa verdade do sumo sacerdote, é uma das verdades mais gloriosas de todo o Novo Testamento. E realmente é, irmãos. O livro de Hebreus disseca esse assunto, e penso que o encargo do irmão na próxima sessão talvez seja compartilhar sobre esse assunto, sumo sacerdote. Ele abre de uma maneira escandalosa esse assunto para nós, magnífica. Desde o capítulo 1, na verdade, o Senhor já é apresentado assim. Queria que você visse, abra por favor Hebreus 1. Hebreus 1 você vai ver a arca e o propiciatório juntos, nos primeiros 4 versículos. Ele começa falando do Filho. Olha a arca aí, olha. Capítulo 1, versículo 2. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Filho, essa é a arca. Esse Filho é herdeiro de todas as coisas. Esse Filho é o Criador do universo. Vai seguindo aí. Esse Filho é o resplendor da glória. Me lembro que algumas vezes já compartilhei com os irmãos o significado dessa palavra no original. É maravilhosa. Esse caráter, né? Resplendor da glória e expressão exata, caráter, expressão exata do seu ser. Ele sustenta
todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora pare aqui um pouquinho. Até agora, tudo que está falando aponta para essa glória pessoal do que o Senhor é nele mesmo. Resplendor da glória, expressão do seu ser, criador, sustentador, toda essa glória magnífica do Senhor. Agora veja a próxima expressão aí, onde nós paramos. Verso 3. Depois de ter feito o quê? Parece que ele dá uma descida assim, não é? Igual um avião lá voando a 10 mil metros de altitude, de repente ele faz assim, né? Ele aterriza de uma vez. Ele está falando que esse Senhor da glória, Senhor dos céus, Criador, herdeiro, sustentador, expressão do Pai, o que ele fez? Purificação dos pecados. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele desce daquelas alturas direto para o propiciatório. Os irmãos estão vendo? Ele desce, ele aterriza no propiciatório. Ele fez purificação dos pecados. Mas depois o avião sobe de novo. Tem uma manobra na aviação, né, que quando os pilotos têm que fazer, apavora todo mundo que está dentro do avião. Eu esqueci o nome dessa manobra específica. É arremeter. Arremeter. Você já viu esse termo na aviação? Sabe o que é arremeter? Arremeter é quando o piloto vai pousar o avião e por algum motivo o pouso é impedido. Por exemplo, entra um carrozinho daquele que transporta o avião quando está parado, atravessa a pista. Se ele pousar, é desastre. Então, se o piloto puder, dependendo do avião, ele vai arremeter. O que é arremeter, então? Ele vai... Aquilo dá um tranco nos passageiros lá dentro, né, que causa um tumulto tremendo no avião. Ele arremete. Então, ele está pousando, de repente ele levanta. É o que está acontecendo aí. E nós estamos aí dentro do bonde. E todo mundo fica muito tonto quando diz que o Senhor da glória, o Criador, o sustentador, aquele que é o Filho do Pai, ele fez purificação de pecados. E depois ele diz assim: está sentado à destra do trono da majestade nas alturas, né? Então o Verbo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o Verbo foi crucificado, e o Verbo encarnado, ressuscitado, ascenso e entronizado. Então aí a descrição de Hebreus termina assim: e assentou-se à destra do trono da majestade nas alturas. Então a obra do sumo sacerdote inclui esse aspecto, digamos, pré-encarnação. O Verbo encarnado se tornou o sumo sacerdote. A obra que ele realizou através da sua morte e ressurreição, e a obra pós-ressurreição. Qual é a obra pós-ressurreição? Hebreus 7:25. Quer abrir esse texto, por favor? Hebreus 7:25. Considerado por muitos como o versículo chave do livro de Hebreus. Hebreus 7:25. Olha que lindo. Hebreus 7:25 diz assim: por isso mesmo. Por isso mesmo o quê? Porque ele é esse tal sumo sacerdote, essa pessoa que ele é, essa obra que ele fez. Capítulo 7 de Hebreus. Vamos ler com cuidado, 7:25. Por isso mesmo, por ser quem ele é, por ter feito o que ele fez, então ele pode fazer o quê? Salvar totalmente. Eu não queria que você ficasse assim muito preocupado, não, mas sabe aonde que aparece a única outra vez no Novo Testamento essa expressão salvar totalmente? Lucas. É a única outra menção dessa palavra no Novo Testamento, salvar totalmente. Lucas capítulo 13, versículo 11. Vamos olhar lá? Para nós vermos o que significa salvar totalmente. Lucas 13, deixa eu localizar aqui para os irmãos. 11, Lucas 13:11. É lindo esse verso, porque o Senhor Lucas está narrando essa cura do Senhor para essa mulher enferma. Lucas 13:11, que diz assim: veio ali uma mulher, olha a situação da mulher, possessa de um espírito de enfermidade. Ela não estava apenas enferma,
No caso dessa mulher, neste caso, né, não é toda a enfermidade que tem origem em espírito de enfermidade, mas no caso dessa mulher, a sua enfermidade era derivada de possessão. Ela estava possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. E andava ela, como? Olha, irmãos, encurvada. Agora, sem de modo algum poder, essa é a expressão que está colocada lá em Hebreus 7:25 como salvar totalmente. A ideia aqui em Lucas é que essa mulher estava totalmente entrevada e incapaz de se salvar, de mudar a sua situação. Uma mulher possessa de espírito de enfermidade, há 18 anos andando encurvada. Essa é a nossa situação em nós mesmos. Então, quando o Espírito Santo pega essa palavra e coloca lá em Hebreus 7:25, ele está dizendo que o nosso sumo sacerdote, ele pode salvar totalmente aqueles que são completamente incapazes de se endireitar, como diz aí. Encurvados, escravizados. Ele nos comprou do império das trevas. Mas então ele pode salvar totalmente aquele que por ele se chegam a Deus. Porque ele vive sempre para fazer o quê? Para interceder por eles. Então essa é a obra do sumo sacerdote pós-ressurreição, né? Então, irmão, quão maravilhoso é esse livro de Hebreus, quando descreve esse sumo sacerdote. Ilascomai. Ele fez propiciação perfeita, adequado ao seu próprio caráter, sua própria pessoa. No livro de Hebreus, para nós terminarmos, existem algumas palavras que são muito especiais. A palavra superior, ou melhor, aparece no livro de Hebreus em torno de 14 vezes, mostrando que o Senhor é um sumo sacerdote superior, ou melhor, do que aquele do Velho Testamento. Mostrando que a aliança que ele fez é uma aliança melhor, ou superior, do que a do Velho Testamento. Mostrando que as promessas envolvidas na nova aliança são melhores, ou são superiores do que as promessas envolvidas no Velho Testamento. Tudo na nova aliança é superior, ou melhor. Talvez seja a palavra-chave de Hebreus. Mas há uma palavra mais interessante ali. É a palavra uma vez. Essa palavra uma vez, ou uma única vez, aparece algumas vezes no livro de Hebreus. Contrastando com outro termo, traduzido aí por muitas vezes. Então, quando você olha a nova aliança, a propiciação que o nosso sumo sacerdote fez, você vai ver sempre a palavra uma vez. Isso o Senhor Jesus realizou quando a si mesmo se ofereceu uma única vez. Lembra capítulo 10? Versículo 19 em diante, uma única vez. Porque os sacerdotes lá no passado, eles entravam naquele lugar sagrado muitas vezes, todos os dias, como diz Hebreus, para oferecer os mesmos sacrifícios, que são incapazes de, segundo o verso, o capítulo 10, incapazes, impotentes para remover pecados. Sabe o que está sugerido, irmãos? Que os pecados dos tempos do Velho Testamento, como Paulo fala lá em Romanos 3, os pecados anteriormente cometidos, Romanos 3, que nós estávamos estudando, anteriormente a quê? Anteriormente à cruz. Os pecados anteriormente cometidos não foram removidos, a não ser quando o Senhor realizou a obra na cruz do Calvário. Como se o sangue daqueles animais pudesse apenas fazer o quê? Cobrir os pecados. Então Paulo diz assim: por ter Deus na sua tolerância deixado, olha a palavra forte, impunes, sem uma punição, porque é isso que o caráter de Deus requer. Mas então será que Deus considerou aqueles pecados do Velho Testamento sem importância? Claro que não. Ele puniu onde? Na pessoa do Senhor na cruz do Calvário. Todos os pecados da velha aliança, todos os pecados da nova aliança, punidos na pessoa do Senhor na mesma cruz. Porque a cruz é uma realidade eterna. O filho que lá morreu é o filho eterno. Então o Senhor pôde suportar na sua tolerância os pecados cometidos antes, assim como, de certa maneira, os pecados cometidos na nossa experiência depois. Porque ambos foram julgados na mesma cruz. Os pecados anteriormente cometidos, e como Paulo diz, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente,
para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Justo por causa da retidão daquela obra, e justificador porque agora nós podemos ter paz com Deus, baseado na mesma obra. Deus nos justificou de forma justa. Então ele pode justificar o ímpio por causa da retidão daquela obra na cruz do Calvário. Justo e justificador. Então, o livro de Hebreus vai abrir esse assunto para nós, sobre essa propiciação que foi feita por esse tal sumo sacerdote. Citando o capítulo 8, para nós terminarmos, há um regozijo do autor, no capítulo 8 de Hebreus, muito grande. Quando ele começa dizendo assim: ora, a lei, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas. Não é assim? Começa o capítulo 8. Então ele diz: por isso mesmo, nunca, jamais pode tornar perfeito os ofertantes. Esse é o capítulo 10, desculpe. O capítulo 8, capítulo 10 que eu estou citando. A lei tem sombra dos bens vindouros, e não a imagem real das coisas. Então nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Nunca, jamais. Com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então o argumento usado no versículo 2 é assim: se esses sacrifícios fossem eficientes, então eles já tinham que ter parado de ter sido oferecidos. Porque aqueles que estão prestando culto com esse tipo de sacrifício já teriam o problema da sua consciência resolvido. Eles não mais teriam consciência de pecados, né? Então ele diz: é exatamente o contrário. Verso 3: entretanto, nesses sacrifícios lá do Velho Testamento, faz-se recordação de pecados todos os anos. Como já falamos outras vezes, o dia da expiação, por um lado, era o dia do aniversário do pecado. Por um lado. Todo ano, o sumo sacerdote tinha que entrar e tinha que renovar aquela oferta. Porque o sangue só podia cobrir, não podia remover. Então aí sim o capítulo 8 diz que o essencial das coisas que temos dito é que nós possuímos um tal sumo sacerdote, né? Que realizou essa obra e assentou-se à destra do trono da majestade nos céus, tendo se tornado o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, irmãos, o Senhor possa nos despertar para a profundidade desse assunto, para que nós possamos ir à sua palavra, ler a sua palavra. Leia o livro de Hebreus, debruce-se sobre esse livro, para que o Senhor possa, usando a sua palavra, fazer crescer na sua compreensão e na sua realidade essa grande verdade: o Cordeiro de Deus fez propiciação por nós. Plena propiciação, adequada propiciação, perfeita propiciação. E como nosso irmão ontem nos lembrou, isso possa nos ajudar a entrar na realidade espiritual dessas verdades. E não ficarmos aqui só no ensino, só na doutrina, mas nós vivermos à luz dessa grande obra, cheios de adoração, cheios de deslumbramento, plenos de entrega, de consagração, para que o Senhor possa obter, então, nesse seu santuário, o seu testemunho, como nós vimos lá em Êxodo. Me farão um santuário para que eu possa habitar, e eu possa governá-los, e eu possa levantar entre eles o meu testemunho. O Senhor nos ajude, irmãos. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor nos deu em nossas mãos tua maravilhosa palavra escrita. Senhor, quão rica ela é em si mesma, quão pequenos nós somos para escrutiná-la. Concede-nos, Senhor, espírito de sabedoria e de revelação, para que essas verdades não sejam puro ensinamento para nós. Nós queremos ser amarrados, Senhor, ganhos pela verdade da tua palavra, pela verdade que está em Jesus.
nossas vidas sejam tornadas idôneas, adequadas a esse tão grande Salvador que nós temos. Ó Senhor, nos ajuda na nossa fraqueza tantas vezes, na nossa procrastinação, na nossa lentidão, distração, coração dividido. Tudo isso nós mais uma vez colocamos no Teu altar, Senhor. Desejamos ser homens e mulheres integrais. Converte-nos totalmente para Ti. Ó Senhor, não nos deixe considerar o que é santo como sendo comum. Dá-nos uma verdadeira apreciação pelo que o Senhor é e pela obra que o Senhor fez naquela cruz. Muito obrigado, Pai. Amplia a eficácia, Senhor, da Tua palavra nos nossos corações. Que ela ganhe mais terreno nas nossas vidas. Abençoa os irmãos das diversas localidades que estão aqui, Senhor. Para que nessas localidades haja verdadeiro testemunho do Senhor. O Senhor continue reforçando o encargo que o Senhor tem dado a cada irmão, nas suas localidades, com relação à Tua pessoa, à Tua glória. Que os irmãos estejam focados em Ti, para que o Senhor possa obter lugar, Senhor, nas diversas localidades, para um verdadeiro e fresco testemunho do Teu nome. Muito obrigado por o Senhor nos reuniu aqui em conferência. Agradecemos esses dias e continua falando aos nossos corações, Senhor. Usa a vida do nosso irmão Ernie nesse próximo período, para que mais uma vez o Senhor possa abrir não somente os céus, mas abrir os nossos corações, para que a Tua palavra seja semeada em nós. Te pedimos ainda a Tua guarda e a Tua provisão para mais esse período que teremos em torno da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.